Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Esse relato faz parte das histórias que meu avô contava. Ele tinha muitas histórias de assombração, lobisomem e quaresma. Então, vou contar para vocês um dos relatos dele que aconteceu em época de quaresma. E caso gostem, eu posso até mandar mais. E desde já, agradeço. Meu avô Justino foi nascido e criado no estado do Ceará. Como muitos sabem, a vida no interior não é fácil. E à medida que ele foi crescendo, teve que aprender a trabalhar na roça, a pescar, caçar, dentre outras coisas. Na região em que ele morava, as famílias produziam sua própria alimentação. Além da caça e pesca, os vizinhos praticavam escambo e trocavam algumas mercadorias entre si. Tirando o trabalho pesado, não tinha muito lazer ali naquele interior. Quando era o dia de folga do meu avô, geralmente ele ia para uma bodega que ficava ali perto. Lá, eles jogavam dominó, baralho e a macharada toda se reunia para falar as novidades. O meu avô estava recém-casado e ainda não tinha filhos, o que facilitava as idas dele para essa bodega. Pois bem, num certo sábado à tarde, o meu avô estava indo para essa bodega como sempre. Começou a se divertir e beber. E eis que conversa vai, conversa vem, um dos vizinhos puxou um assunto. Ele disse que todos comentavam que à noite um bicho passava gritando e roncando na estrada, e isso estava assustando as pessoas das proximidades. E que esse bicho também estava pegando algumas criações. As coisas por ali já eram difíceis, e ainda ter algo atacando as poucas criações realmente era preocupante. E eis que um dos sitiantes puxou o assunto de lobisomem. Era um senhor de mais idade e era muito respeitado por ali. Ele falou que isso podia ser coisa de lobisomem. Entendam, pessoal. Naquela época, as informações eram limitadas. Por lá, nem tinha energia elétrica. E esse assunto, para muitos, foi novidade. E eis que perguntaram que marmota era essa de lobisomem. Aquele senhor explicou que lobisomem era um bicho, ou melhor dizendo, um monstro. Era gente que virava e saía atacando tudo que via pela frente na noite. E geralmente, isso tinha a ver com uma maldição ou pacto com coisa ruim, e as pessoas faziam para virar esse bicho. Ele continuou explicando que o lobisomem tem comportamento de atacar pessoas na estrada, atacar criações e até mesmo mulheres grávidas e crianças pequenas. E como estava em época de quaresma, ele alertou que nessa época aparece tudo o que não presta no mundo. Quem tem menino novo e criações devem ter cuidado, já que o lobisomem fica mais ativo nessa época, disse o homem. O meu avô ficou atento, escutando tudo calado, e quando o senhor terminou de falar, ele soltou. Rapaz, gente que vira bicho. Um negócio desse é difícil de acreditar, não é não? Mas se aparecer lá por casa, eu vou botar pra correr. Meus bichos lá ninguém vai mexer não. O meu avô era metido a brabo. Era corajoso. Inclusive,
Ele andava a qualquer hora da noite sozinho pela estrada. O povo dali sempre se admirava da coragem dele. Ele tinha fama de homem corajoso. Na maioria dos serviços ele sempre fazia sozinho, seja caçando, dormindo no mato, era cabra macho. Nessa conversa, o seu Messias então falou: "E tu não acredita nessas coisas, não?" E ele logo respondeu: "Rapaz, eu só acredito vendo, mas eu também não duvido não. Mas te digo uma coisa, se esse bicho aparecer lá para as bandas das minhas terras, nós vamos se emendar na porrada." Foi então que o seu Messias falou: "Rapaz, não fique desejando essas coisas que o seu desejo pode ser atendido, hein?" Meu avô, chibante como só ele, então disse: "Pois que venha, e vamos ver quem sai vivo nessa história." O povo começou a achar graça ouvindo tudo aquilo. Retomaram as brincadeiras e o assunto caiu no esquecimento. Os dias se passaram e meu avô continuou sua rotina de trabalho. Até que teve um final de semana e a sogra dele foi convidar eles para ir à igreja. A minha avó foi, mas o meu avô recusou. Ele sempre foi um homem muito temente a Deus, mas nunca foi de frequentar a igreja. Ele recusou com educação e então os sogros e a minha avó foram para a igreja, que ficava um pouco afastada. Quando as pessoas iam para essa igreja, passavam de casa em casa, buscando todo mundo, e iam todos juntos. Com tantas pessoas, ninguém ficava com medo, e faziam o percurso tranquilamente. Pois é, meu avô ficou sozinho no sítio, e enfatizando que a iluminação era a base de lamparina. Anoiteceu e meu avô acendeu a lamparina e ficou fumando um cigarrinho de palha, sentado em uma cadeira. Não demorou muito e começou a escutar um escarcéu no galinheiro. Ainda abriu a porta e foi checar o que era. Ele saiu na parte de trás do terreno e de repente tudo ficou quieto. Nessa época, ele criava 2 cachorros e usava para caçar. E quando procurou por eles, os 2 estavam dentro de casa. Não faziam um barulho sequer. Estavam enrolados no cantinho da parede e pareciam com medo de alguma coisa. O meu avô ainda chamou os cachorros, e não lhe atenderam. Foi então que ele resolveu ir sozinho, checar o galinheiro. Quando ele chegou no galinheiro, as galinhas começaram a gritar de novo. De longe não deu para ver o que estava acontecendo. E quando chegou perto, ele tomou um susto, pois viu um bichão preto, grande, do outro lado do galinheiro. Aquilo tinha aberto a parede e parecia ter tirado algumas tábuas, e estava enfiando a cabeça dentro do galinheiro. O meu avô foi se aproximando com a lamparina. Foi aí que aquilo tirou a cabeça e olhou para ele. Meu avô contava que esse bicho que ele tinha visto tinha um aspecto de porcão. Parecia um porco muito grande, com orelhas grandes e caídas. Ele lembrava em algumas partes ser gente, mas sua aparência no geral remetia mais a um porcão. Com dentes para fora e diferente do lobisomem, que a gente geralmente ouve por aí, e é parecido com um cachorro. Há quem diga que há vários tipos de lobisomem, e esse remetia a um porco. O bicho viu meu avô e começou a rosnar, e logo em seguida partiu para cima do velho. De primeira, meu avô sentiu medo e quis correr.
Mas ele se lembrou do que tinha falado na bodega, que se esse bicho aparecesse, ele ia botar para correr. E aquele velho não era de voltar atrás com a sua palavra. O velho só andava com um punhal na cintura e não tirava por nada. Ele puxou esse punhal e também correu para cima do lobisomem. O lobisomem tentou pular em cima dele, mas meu avô se desviava e tentava furar o bicho. Até que, depois de muita luta, o lobisomem pulou para agarrar o meu avô. Por um triz, ele conseguiu se esquivar e deu 2 furadas na lateral do corpo do lobisomem. Uma que acertou a costela e a segunda acertou mais abaixo. O lobisomem gritou e meu avô não parou. Continuou desferindo vários golpes de punhal em várias partes do corpo do bicho. O lobisomem gritou e depois começou a correr. Deu só um salto e pulou por cima da cerca, e depois sumiu dentro do mato. O meu avô estava assustado e achou melhor voltar para casa, mas ficou atento e com o punhal na mão. Quando a minha avó chegou da igreja, o meu avô permaneceu calado, mas depois decidiu contar a ela o que havia acontecido em sua ausência. Ele contou que apareceu um bicho atacando as galinhas e que ele tinha furado o bicho. A minha avó o repreendeu e o chamou de doido e disse que de certeza era o tal lobisomem que andava andando pela região. Inclusive na igreja estavam falando sobre isso. O meu avô disse que mesmo o bicho indo lá, eles tinham se embrenhado na porrada. Mas a minha avó não tinha acreditado muito não. No outro dia, quando amanheceu, eis que ela foi olhar o quintal e estava cheio de manchas de sangue, como meu avô havia dito. Mas eles acharam melhor deixar isso quieto e não contaram essa história para ninguém. Eis que se passou umas 3 semanas depois desse ocorrido, e meu avô nunca mais tinha visto tal lobisomem, ou escutado as histórias do povo da região. Tudo tinha voltado à santa paz. Mas lá um dia, seu Messias, que morava mais adiante, chamou pelo meu avô. Ele o convidou para pescar com ele lá no açude, para pescarem juntos e baterem um papo. O meu avô pegou os caniços e foi junto com seu Messias. Ele era um velho conhecido e não tinha motivos para recusar o convite. O meu avô contava que a pescaria estava boa, e enquanto conversavam, de repente, seu Messias puxou o assunto. Mas, vizinho, o senhor é muito ligeiro, né? Bom de porrada, cabra bom de briga. Então meu avô disse: Rapaz, eu não sou não. Não fico procurando briga com os outros por aí não. A única coisa que faço é trabalhar muito. Tirando isso, não puxo briga com ninguém. O seu Messias então falou que mesmo andando apenas com um punhal, o meu avô era ligeiro. Aquela conversa começou a incomodar o meu avô, e logo disse: Ô Messias, se tu quer falar alguma coisa, fala logo. Eu não gosto de rodeio, não. O seu Messias achou graça e sabia o quanto meu avô era brabo. O seu Messias então disse: Eu fui nas suas terras para lhe fazer um medo, e quem saiu com medo de lá fui eu. O meu avô achou estranho e perguntou quando ele tinha ido lá. O seu Messias então disse: Eu fui lá naquela noite que você estava só, mas eu estava virado em bicho. Eu mexi com as suas galinhas e fui lhe fazer medo, para saber se você era cabra macho mesmo. Normalmente, quando as pessoas me veem virado em bicho, elas fazem é correr, mas você foi o contrário, veio e foi para cima. E para sair de lá deu trabalho, hein? E quase que você ainda me mata com esse seu punhal.
O meu avô ficou espantado com o seu Messias, contando aquela marmota. O seu Messias então disse: "O senhor não está acreditando? Olha aqui as marcas." Nisso, o seu Messias levantou a camisa e tinha uma marca nas costelas. Abaixou o short e tinha mais marcas na lateral do bumbum, na cintura e na coxa. Seu Messias então repetiu que meu avô era cabra corajoso e que por pouco ele quase se lasca, e contava tudo isso rindo. O meu avô disse que em seu íntimo ficou com muito medo, mas por fora manteve a compostura. Meu avô então falou para ele: "Pois é, cabra, não tente me testar de novo não, e dessa vez você vai se lascar." Seu Messias disse que não ia mais tirar brincadeira com ele, e sempre rindo, como se toda aquela situação fosse a coisa mais normal do mundo. Foi assim que meu avô descobriu que seu Messias virou bicho e tentou testar sua coragem. Bem, gente, essa é uma das tantas histórias que meu avô contava, do acervo dele. Que todos fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade de apresentar as histórias da minha família. E até a próxima! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!